E aí, salve! Se vocês não sabem, Solo Leveling ganhou uma continuação para completar o seu final, tendo 10 capítulos lançados chamados de Side Story. E para quem ficou bravo porque o romance não evoluiu muito, já digo que vencemos família. O capítulo se inicia com Jinshu indo para o seu trabalho na força policial. Jinshu era o inspetor classe A que aparece nos primeiros capítulos para analisar o Sung Jinwoo como caçador de despertar duplo. Logo quando ele entra no quartel, Jinshu vê 3 criminosos sendo interrogados. Os criminosos aparentemente assustados dizem que viram formigas quimeras que saem das sombras. Jinshu ficou intrigado com essa resposta, então busca a opinião de seus superiores, que logo responde que isso não passa de uma alucinação ou apenas uma mentira. Então receberam ordens de descobrir o que estava por trás disso. Eles libertam esses criminosos em uma sala vazia até dar 24 horas. O tempo passou, e quando deu a hora marcada, Jinshu percebeu algo estranho surgindo do chão, que atacou e jogou longe seus companheiros. Eram formigas quimeras sombrias. Elas rapidamente atacaram os criminosos e mataram eles sem qualquer hesitação. Jinshu fica chocado com aquela cena. Ele fica paralisado observando aquelas formigas. As formigas então desaparecem nas sombras. Jinshu sentiu uma sensação de que já tinha visto aquelas sombras em algum lugar. No dia seguinte, Jinshu diz que não se lembra de nada do ocorrido para o seu superior. Então finalmente aparece nosso menino Sung Jin indo para o colégio. Devemos lembrar que nesse mundo não existe mais portais ou caçadores, e ninguém se lembra de nada sobre essas coisas. O diretor diz que está recebendo um aluno chamado Sung Jin e fala que está preocupado com este aluno, pois, de acordo com o registro dele, o Sung Jin desapareceu de casa por 2 anos sem dar nenhum aviso. Então, ele pergunta ao professor se ele poderá disciplinar esse aluno. O professor responde que já tem histórico com alunos rebeldes e manda o diretor não se preocupar, que ele cuidará do Sung Jin. Na cerimônia de boas-vindas o professor estava gritando as regras da escola e olhando os alunos de perto. É quando ele vê o Sung e resolve já ir dar uma primeira lição a ele. O Sung percebe a presença do professor e olha para ele. O professor então fica assustado com o Sung, pois vê rapidamente que estava vazando uma aura sombria daquele aluno. O professor fica paralisado olhando aquela cena. Assim ele esquece o que ia fazer e dar meia volta, e pensa se aquilo que ele viu foi real ou não. O Sung Jin já percebe aquela hesitação do professor e vê que aquilo que aconteceu foi por conta dos efeitos que ele causa nesse mundo. Na sala de aula o Sung estava lendo um livro, quando um aluno se aproximou e perguntou se o Sung Jin conhecia ele do fundamental. Alguns outros alunos se levantam e vão com má intenção fazer bullying com o Sung. Eles mandam o Sung tirar a luva dele pois achavam aquilo ridículo e ficaram ridicularizando ele por conta disto. Para não causar mais comoção, Sung Jin tira a luva e mostra para eles o porquê a mão dele está coberta. Assim quando aqueles alunos veem aquela mão ficam apavorados, pois na mão do Sung Jin está uma ferida gigante que foi causada pelo monarca dragão Antares. É uma cicatriz que não tem cura. Os alunos deixam o Sung em paz e vão saindo, mas quando eles iam sair da sala o Sung joga um pouco do poder dele fazendo com que eles caiam na frente do corredor cheio de pessoas. No final da aula, Sung Jin estava falando com um amigo do fundamental, e ele pergunta ao Sung se ele vai se juntar a algum clube. Sung Jin responde que ele tem interesse no clube de corrida. Assim eles vão para o clube para fala com o capitão do clube de corrida para entrar. O capitão pergunta ao Sung Jin se ele já treinou no fundamental e o Sung responde que não. Assim os outros membros do clube perguntam por que dele estar lá e o Sung diz que quer encontrar alguém em uma competição. O capitão quer testar o Sung Jin, fazendo ele correr com o corredor mais rápido do ano dele. O Sung aceita e começa a correr. O professor que iria disciplinar o Sung Jin estava olhando ele pela janela do prédio se perguntando por que do Sung Jin estar fazendo aquilo. Assim quando ele olha mais um pouco ele sente mais uma vez aquela aura sinistra gelada vindo do Sung Jin. Ele fica nervoso achando que aquilo não pode ser verdade. É então quando o Beruz aparece na frente dele e dá um grito. O professor então desmaia de medo e o Beruz desaparece rapidamente. Igris diz para o Beruz não ter feito aquilo e o Beruz responde com uma risada e diz que aquele humano consegue mesmo ver eles. À noite, no Skina Bar, Jinshu e seu colega de trabalho estavam bebendo quando o colega pergunta o que ele viu naquele dia em que ocorreu o desaparecimento daqueles criminosos. Jinshu respondeu que viu monstros formigas.
Foi quando o professor da escola do Sung Jin apareceu e perguntou se eram monstros formigas humanoides. Jinshu ficou espantado de outra pessoa ter visto aquilo também e chamou o professor para dar mais algumas informações a ele sobre o que ele viu. No outro dia, no clube de corrida, os membros estavam se aquecendo quando Sung e seu amigo conseguiram entrar. Sung percebeu que o amigo estava quase desmaiando, mas ainda assim correndo com ele. Ele perguntou por que ele estava fazendo isso, e decidiu ajudá-lo colocando um pouco de sua própria energia nele. Com isso, o amigo ficou mais rápido e com mais vitalidade para continuar a corrida. Enquanto isso, o professor estava de olho em Sung Jin, pois estava desconfiado dele por conta daquele dia. O professor relembra a conversa que teve com o policial Jinshu sobre aqueles monstros formigas. Sung Jin nota que o professor está mais atento a ele e o Belium pergunta se não seria melhor apagar a memória daquele humano. Sung responde que não é o momento certo para isso. À tarde, Jinshu aparece na escola para verificar o aluno que o professor disse que tinha algo estranho. Ao chegar no portão, Jinshu percebe algo estranho naquele local e tem a impressão de que há algo de errado lá. Sung Jin percebe que Jinshu chegou à escola por meio da sentinela que ele deixou lá na entrada do colégio. Jinshu aparece no meio da aula e diz que quer fazer algumas perguntas ao aluno Sung Jin. Então, Sung Jin levanta e vai com Jinshu. Ao chegar em um corredor, Jinshu pede perdão por tirá-lo da aula e Sung diz que está tudo bem. Sung Jin relembra de Jinshu e lembra que já passou mais de décadas desde a última vez que eles se viram. Jinshu então fala porque ele chamou o Sung Jin para lá. Ele pergunta ao Sung Jin se ele sabe sobre os monstros formigas igual o desenho que ele tinha feito e mostrado ao Sung. Sung Jin fala que sim, então Jinshu fica espantado e manda o Sung Jin dizer o que ele sabe. Logo Jinshu percebe que ele se exaltou um pouco e se desculpa. Sung Jin fala que se essas formigas são iguais àquelas daquele anime japonês. E Jinshu fica envergonhado e diz para ele esquecer. Sung então pede para ficar com o desenho da formiga e Jinshu aceita. Gris pergunta ao Sung por que ele não disse a verdade sobre tudo e o Sung responde que a ignorância é uma dádiva divina. Quando Sung Jin retorna para a sala, as garotas fazem um círculo em volta dele e perguntam o porquê um investigador chamou ele. E o Sung responde que ele era um amigo. Os outros alunos ficaram bravos com aquela cena e foram atrás do Sung fazer bullying novamente, mas então o capitão do clube de corrida aparece e perguntam o que vão fazer com o as do time deles. O Sung Jin percebe a presença do capitão do clube e pergunta o que eles estão fazendo lá, e o capitão diz que veio para perguntar se ele estava livre depois da aula. Então Sung Jin responde que sim. O capitão então fala para ele acompanhar o clube em uma festa no final da aula. No atardecer, como combinado, Sung saiu com os membros do clube, mas então o investigador Jinshu chama o Sung Jin para conversar novamente e o Sung diz que não tem muito tempo, pois estava saindo com os amigos. Então rapidamente o investigador Jinshu fala em voz alta o nome do Sung Jin e diz que se lembra de tudo o que aconteceu. Por causa do acontecimento do Sung Jin ter pedido o desenho ao Jinshu, fez com que um simples gesto acontecesse um grande momento na história, fazendo as memórias de Jinshu se conectarem com o futuro, presente e passado das memórias esquecidas causadas pelo Sung Jin. Assim, quando Jinshu saiu depois de ter conversado com o Sung, ele começou a relembrar tudo o que aconteceu no mundo em que existia portais e caçadores. Então começou a surgir as memórias sobre o Sung Jin. Onde o Jinshu pergunta se o Sung ia lutar sozinho contra os seres superiores e o Sung Jin responde que sim, pois as memórias dos seres superiores não são iguais ao fluxo de tempo. Então, agora no presente, o Jinshu pergunta por quanto tempo o Sung Jin lutou contra eles na fenda dimensional, porque de acordo com o histórico do Sung naquele mundo, o Sung desapareceu por 2 anos, mas ele sabe que não tem como ser realizado em 2 anos. Sung Jin responde que lutou por 27 anos na fenda dimensional. Jinshu fica surpreso com o que ele diz, e pergunta se o Sung não se arrepende disto, e Sung Jin diz que não, e se fosse para ter feito isso outras vezes, ele faria. Assim, Jinshu fala se ele tá bem com a vida que tá tendo, o Sung diz que tá gostando, mas o ruim é que ele não envelhece e tem que mudar a identidade. Jinshu pensa consigo mesmo que o Sung Jin agora tem um poder similar a um deus, mas ele escolheu viver como humano normal. Jinshu pergunta ao Sung o que ele planeja fazer agora, e convida ele para se juntar à polícia. Sung Jin diz que se juntasse à polícia,
Não teria mais trabalho para eles fazerem, mas fala que vai pensar sobre isso, então os dois se despedem. O tempo passou rápido até chegar em abril, onde em um lugar no deserto, um viajante está no telefone relatando para a central de emergência, sobre o que ele está vendo no céu, onde acontecem rachaduras gigantescas. Sung Jin percebe rapidamente a presença dessas rachaduras e dos seres que estão por trás desse evento. No outro dia, Sung Jin se encontra com o enviado dos soberanos. Ele pergunta se aquele evento foi causado por causa deles. O enviado rapidamente diz que não, e fala que são transgressores de uma raça de gigantes que se alimentam de rochas das estrelas onde organismos podem viver. E diz que o motivo deles está vindo para este mundo é porque estão seguidos os rastros de poder gigante do Sung Jin. Sung Jin pergunta se esses gigantes são hostis, e o enviado diz que sim, e fala que o exército do céu já está a caminho. Porém, o Sung fala que já é tarde demais, porque demoraria alguns anos até eles chegarem. Assim o Sung decide cuidar desse problema sozinho. No deserto, o exército e alguns cientistas já estavam se preparando para analisar aquela rachadura que estava no céu. Quando Sung Jin chegou no local, ele rapidamente fez com que tudo que estava ali fosse levitado e tirado daquela região. Sung Jin sente a presença dos inimigos e percebe que estão perto, e diz para eles se mostrarem. Pois agora o que eles vão enfrentar vai ser um monarca e um caçador. A rachadura começa a entrar em colapso, e os inimigos começam a surgir. Cobrindo o céu inteiro, um exército de gigantes com armas enormes caem sobre o céu do deserto. O líder desse exército pergunta ao nosso prota se ele é o único que está lá para parar eles. O nosso prota, então já fala ergam-se, e o deserto começa a ficar escuro. As sombras do nosso prota começam a surgir por toda a região, um total de mais de 10.000 sombras começam a surgir uma por uma. O exército das sombras aparece. O prota manda todos começarem a atacar. Fam já lança a primeira onda de ataque, usando uma magia de fogo, que cobre uma área inteira, destruindo uma quantidade altíssima de gigantes. Em seguida, as sombras gigantes do nosso prota atacam também, e o nosso prota vai para cima, indo atacar o líder dos gigantes. Ele desfere ataques cortantes em todos os gigantes que apareciam na frente, destruindo eles com facilidade. Então, nosso prota pega as adagas e faz com que elas cresçam. Ele joga em cima do exército, acabando com todos que fossem atingidos. O líder dos gigantes pergunta se isto é todo o poder que o monarca das sombras tem. Nosso prota lança um ataque no líder, fazendo com que ele afunde no chão. O líder do exército sai dos destroços com uma nova transformação, onde ele diminui de tamanho para ficar mais forte. Mas logo que ele ia começar o ataque, o Balion corta a cabeça dele sem qualquer esforço. Nosso prota fala para o Balion para ele acabar logo com o restante do exército. E o Balion obedece rapidamente. Na Casa Branca nos Estados Unidos, o governo quis saber a identidade da pessoa que apareceu no deserto com várias sombras e lutou contra aquele exército de monstros, pois esta pessoa pode ser perigosa. Então, David diz que se eles querem encontrar alguma pista, deveriam falar com a Madama Norma Saunier. O prota juntamente com o clube de corrida conseguiram se classificar para as eliminatórias do torneio nacional. Lá, nosso prota fica chocado com a pessoa que estava se aquecendo na pista de corrida. Aquela pessoa era Airo, uma das sombras que lutou ao lado dele anos atrás. Airo era a sombra que o Sung conseguiu na dungeon dos Elfos de Gelo, mas como Sung Jin resetou o mundo, a sombra desapareceu pois o corpo original da sombra está vivo agora. Galera, se vocês quiserem a parte 2 da Side Story de Solo Leveling, deixe o like e se inscreva no canal, para batermos 1000 inscritos. Se vocês quiserem resumo de outra obra, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.